Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Segunda-feira, 31 de outubro, o TVU Jornal começa agora e vamos aos destaques. Fim de semana com vários acidentes. 2 pessoas ficaram gravemente feridas após a colisão de uma moto contra uma caminhonete estacionada próximo ao Açari. Já no bairro Colinas, 3 feridos em um capotamento. Punições mais severas a motoristas infratores começam a ser aplicadas amanhã em todo o Brasil. As multas sofreram reajustes que variam de 52% a 244%. Prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, e a secretária de Assistência Social, Marli Pignatari, lançaram hoje de manhã a campanha Leão Amigo da Criança. Foca no Enem, a prova está chegando e o tema de hoje é Química. E no futebol, os comentários de Josiano Garofolo. E a Secretaria de Esportes de Votuporanga começa a recrutar meninas que queiram jogar futsal a partir de 5 anos de idade até a categoria livre. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O final de semana foi marcado por acidentes de trânsito violentos em Votuporanga. Ontem à noite, 2 pessoas ficaram gravemente feridas após a colisão de uma moto contra uma caminhonete estacionada próximo ao Açari. A batida da moto contra o veículo parado aconteceu por volta das 11 da noite na esquina da Avenida João Gonçalves Leite com a Rua Francisco Ramalho de Mendonça, perto do Centro de Lazer do Trabalhador. As 2 vítimas que estavam na moto, identificadas por Flyson e Adriana, de 26 e 28 anos, sofreram fraturas e foram socorridas pelos bombeiros e SAMU e levadas para atendimento médico na Santa Casa local. A polícia militar esteve no cruzamento e as causas do acidente serão apuradas pela polícia científica. Segundo o boletim divulgado hoje pela Santa Casa de Votuporanga, as 2 vítimas passaram por procedimentos cirúrgicos e seguem internadas em estado de saúde considerado estável. Já ontem, durante a tarde, um automóvel capotou após ter sido atingido por um outro veículo no bairro Colinas. 3 pessoas, entre elas uma criança, tiveram ferimentos leves. A colisão aconteceu por volta das 4 da tarde de domingo no cruzamento da Avenida Pedro Madri Sanches com a Rua Joaquim Inácio Nogueira. O automóvel foi atingido e capotou perto do canteiro central, deixando 3 ocupantes feridos. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram socorridas com ferimentos leves e levadas pelos bombeiros à casa de saúde. O motorista do outro veículo, segundo a polícia, fugiu do local após a colisão e foi localizado a alguns quarteirões do ponto da batida. Ele foi encaminhado ao plantão permanente pela Polícia Militar e as situações de embriaguez ao volante e alta velocidade serão investigadas. E falando em trânsito, punições mais severas a motoristas infratores começam a ser aplicadas amanhã em todo o Brasil. As multas sofreram reajustes que variam de 52% a 244%. Alguns dos maiores penalizados serão aqueles que forem flagrados usando celular ou dirigindo sob efeito de álcool. As alterações são as maiores desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997. A multa por falar ou usar aplicativo de celular mais do que triplica, passa de R$ 85 para R$ 293, reclassificada de média para gravíssima. Outra mudança é no tempo mínimo de suspensão do direito de dirigir, quando o condutor atinge 20 pontos na CNH, que aumenta de 1 mês para 6.
Disputar rachas ou dirigir sob o efeito de álcool são multas consideradas gravíssimas, com a previsão de aplicação de multiplicador por 10 vezes, deixando de custar R$ 1.915 e passam para R$ 2.934, com a possibilidade de dobrar em caso de reincidência. E agora as principais notícias deste começo de semana na região noroeste paulista. Olá pessoal, um botijão de gás explodiu dentro de uma casa ontem à tarde em Andradina. A explosão aconteceu quando a dona de casa tentava acender o fogão para fazer o almoço. O incêndio também atingiu a casa vizinha e apesar do susto, ninguém ficou ferido. A casa foi interditada porque o telhado caiu. A perícia vai esclarecer o que deve ter provocado a explosão do botijão. 2 homens foram presos em flagrante no sábado de manhã, furtando caixas eletrônicos em Rio Preto. Com o equipamento, eles conseguiam pegar os depósitos efetuados pelos clientes dos bancos. A polícia chegou até os criminosos após imagens do circuito interno dos bancos. Os 2, que já têm passagem pela polícia por estelionato e furto, foram levados até a Polícia Federal, onde deverão responder por furto qualificado de banco. E ainda em Rio Preto, o corpo de um idoso de 65 anos foi encontrado ontem com uma faca dentro de casa. Segundo o que os vizinhos disseram aos policiais, o idoso morava sozinho e não era visto desde a última sexta-feira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que vai emitir um laudo com a causa. Uma mulher foi presa em flagrante no sábado ao tentar entrar com maconha na penitenciária de Valparaíso. A suspeita estava com a droga escondida nas partes íntimas e foi descoberta durante a revista Pessoal. Ela foi levada para a cadeia de Lavinha e vai responder por tráfico de drogas. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima segunda-feira para vocês. E agora o assunto é o desemprego. Segundo o Ministério do Trabalho, em setembro, mais de 55 pessoas perderam o trabalho em Votuporanga. Muitos desses profissionais devem tentar uma vaga temporária agora no final de ano. Nas lojas, o Natal já dá sinal que está chegando e com ele algumas oportunidades no comércio. E esse período é muito bom para quem está à procura de emprego. A Associação Comercial de Votuporanga acredita que neste período as contratações devam aumentar em 15%. É uma esperança a mais para 724 pessoas que perderam o emprego em um ano aqui na cidade. Nessa papelaria de Votuporanga, 7 profissionais devem ser contratados nas próximas semanas. Tudo por conta do movimento que sempre é maior no fim de ano e também no início do próximo. A gente pega de 7 a 9 pessoas por causa disso, por causa da demanda e pela qualidade do atendimento também. Nesta loja de roupas, vagas também devem abrir. E para conquistar a oportunidade, é preciso seguir alguns requisitos. Primeiro, a boa vontade, né? Porque se você tem boa vontade, você vai aprender qualquer profissão, né? Mas ela tem que ter uma simpatia, ela tem que ter muito sorriso, ela tem que falar bem. E seguindo essa proposta, os profissionais podem ser contratados. Isso acontece na papelaria. Muitos dos temporários entram para o time. Atendimento é uma coisa que não é todas as empresas que têm. Então, se tem uma pessoa boa, aproveita. Eu costumo efetivar, registrar. Economia. O mercado financeiro passou a prever um crescimento um pouco menor da inflação e uma retração mais profunda do PIB neste ano, além de um crescimento menor no nível de atividade em 2017. As expectativas foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas hoje por meio do relatório de mercado, também conhecido como Focus. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. A estimativa do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deste ano, recuou de 6,89% para 6,88% na semana passada. Foi a 7ª queda seguida do indicador. Mesmo assim, permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas de inflação e bem distante do objetivo central, que é de 4,5% fixado para este ano. Hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. Danilo Arroio tem os detalhes.
Por enquanto, não há previsão de nenhum projeto de lei para ser votado durante a ordem do dia na sessão de hoje aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Porém, fica a expectativa para o pronunciamento dos parlamentares na tribuna e pode ser que entre algum projeto de lei em regime de urgência, como, por exemplo, o 184/2016, que será discutido em audiência pública hoje às 5 da tarde aqui na Câmara, que dispõe de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$600 mil. A sessão começa às 6 da tarde e é aberta a toda a comunidade. Com a imagem de Dante Parra, Danilo Rui Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. A TV Unifev transmite a sessão amanhã na íntegra a partir das 7h30 da noite. E o prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, e a secretária de Assistência Social, Marli Pignatari, lançaram hoje de manhã a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e Idoso. A campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente existe desde 2001 e do idoso desde 2011. O objetivo é destinar parte do imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas que serão destinados aos fundos municipais dos direitos das crianças e adolescentes e do idoso. Aqui em Votuporanga, a campanha é realizada desde 2001 e é organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente e do Idoso. O lançamento oficial da campanha deste ano aconteceu no auditório da Associação Comercial, com a presença de autoridades, membros dos conselhos e representantes de diversos setores da sociedade. Para participar da campanha, o contribuinte deve fazer um depósito na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança, Adolescente ou Idoso e levar o recibo até a Secretaria Municipal de Assistência Social. Pessoa física, nós temos um período até 30 de dezembro para a gente poder fazer essa destinação até 6% sobre a parte do imposto de renda devido, até referente ao ano de 2016. Pessoa jurídica é 1% sobre o lucro líquido. Tem feito muita diferença na vida dessas pessoas que são atendidas pelas entidades e pelo Centro Dia do Idoso. A gente pede que as pessoas, na hora agora de fazer o imposto de renda, destine mesmo esse recurso para que fique no município de Votuporanga. Desde o início da campanha, no município já foram destinados cerca de R$1.200.000. O dinheiro foi utilizado para colocar em prática diversos projetos apresentados por entidades da cidade que assistem crianças, adolescentes e idosos. Só no ano passado foram destinados quase R$350 mil para 19 entidades. O prefeito Júnior Marão e o prefeito eleito João Dado falaram sobre a importância da campanha. Você não está descontando daquilo que é seu, você está descontando daquilo que iria para a Receita Federal. Então é muito importante que todo mundo tenha essa consciência para ajudar bastante. Eu pretendo não só ajudar intensamente para que mais empresas e mais pessoas físicas ajudem, como também eu tenho um projeto meu que vai estender para o idoso os mesmos benefícios que já existem para a criança e para o adolescente, em que a pessoa pode doar na declaração do ano que vem. FLIV 2016. No penúltimo dia, o festival recebeu 2 mulheres que fazem parte da história do Brasil. Amelinha e Crimeia lutaram contra a ditadura, foram torturadas e hoje continuam em busca da causa feminista. Muita dor, muito sofrimento, muita perda, né? Eu perdi muitos companheiros de militância. Participei, vivi 8 anos clandestina em razão da perseguição da ditadura, né, de todo o aparato repressivo, e fui sequestrada em 1972 pelos agentes do DOI-CODE, né? O DOI-CODE é um órgão da repressão do Exército e das Forças Armadas. Mulheres que sentiram na pele a ditadura militar. Fui torturada, tive minha família toda atingida, porque meus filhos também foram sequestrados e tinham, na época tinha 5 e 4 anos de idade, meus filhos, né? Minha irmã também grávida, acabou tendo bebê na cadeia. Então eu faço parte de um núcleo familiar todo atingido pela ditadura, pela repressão, pelo autoritarismo, e até por isso, né,
eu tenho necessidade e participo dos movimentos libertários, do movimento feminista, né? Sobre o período da ditadura, né? Prisão, tortura, muita violência. E eu vim aqui falar com esses jovens na perspectiva de que quem não conhece sua história acaba repetindo seus erros, né? Mas mesmo depois de tantos anos, na visão delas, muito ainda precisa avançar, principalmente quando o assunto é a igualdade da mulher na sociedade. Mas eu estou vendo hoje no Brasil um momento muito triste, de retrocesso, de muitas perdas das conquistas que nós tivemos recentemente, né? Quer dizer, nós conquistamos espaços, direitos e hoje nós perdemos, né? A mulher tem mais participação do que tinha quando eu era jovem, né? Eu acho que nesse aspecto a gente conquistou algum espaço, mas falta muito ainda, né? E essas questões do feminismo e também da participação dos jovens na política e no dia a dia da sociedade foram abordados por Amelinha e Crimeia. Nessa roda de bate-papo, por exemplo, o tema foi Juventude e Resistência. Eu acho que é uma grata surpresa a gente ter a presença das irmãs Teles no FLIV, pela experiência de vida que elas têm, seja pela militância política durante a juventude, o que elas passaram no processo de redemocratização do país. Mesmo a ideia, não tem como a gente falar da segunda geração do feminismo no Brasil sem passar pela imagem delas, a própria questão da Comissão da Verdade, esse balanço dessa história recente do Brasil, elas são figuras centrais, atuantes e referenciais para a cultura e para a história brasileira. Os jovens sempre foram muito abnegados, sempre sonharam com mudança e os jovens de hoje não são diferentes. Eu acho que eles estão vivendo uma grande decepção com esta tentativa de mudança do ensino, com a própria PEC, né, que reduz os gastos para educação, saúde. Então eles estão vivendo dificuldades presentes projetadas para o futuro. E eu acho interessante que eles estejam ligados nisso, né? Se os jovens continuam cada vez mais presentes, as mulheres também têm buscado mais igualdade. Essa luta continua por todos os cantos do Brasil, como em Votuporanga, onde votuporanguenses como a Lígia integram a rede Parapanã, que tem no seu objetivo esse ideal, legitimar a igualdade que está nas teorias. A Rede Parapanã é um coletivo feminino, né, feminista, que a gente quer simplesmente ser vista, né, com que as mulheres sejam reconhecidas igual aos homens. Na questão civil, igualdade sexual, diminuição da carga de trabalho, porque não é só fora de casa, dentro de casa também. No balanço realizado pela coordenadora do festival, Cibele Moretti, o FLIV deste ano superou todas as expectativas e o número do público chegou a mais de 70 mil pessoas durante os 9 dias. Para o ano que vem, a intenção é trazer atrações internacionais para alavancar ainda mais o nome do festival. Foca no Enem, hoje as dicas são de Química. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir, eu sou um dos professores de Química do Colégio Unifev e nós estamos aqui hoje para passar para vocês algumas dicas sobre o Enem que vai se realizar agora no início de novembro. Na área de Química nós temos vários conteúdos, bastante diversificados. Nós vamos abordar alguns
relacionados com a química orgânica, que é uma parte da química bastante importante. Eu coloco não como uma dica, mas como um conceito básico para que a gente possa entender todo o restante da química orgânica, o aluno estar dominando bem a questão de função e nomenclatura dos compostos orgânicos, que é o quê? Que é olhar para um composto orgânico, reconhecer a função que ele pertence, um álcool, um aldeído, e consequentemente dar o nome do composto. Eu acho que dentro da química orgânica tudo se inicia aqui. Depois, uma dica bastante importante, né, a parte de isomeria, com atenção especial para a isomeria ótica, que é aquela onde o composto orgânico tem que apresentar necessariamente um carbono quiral para que ele possa apresentar os isômeros óticos. Então, a isomeria ótica, que é um tipo de isomeria considerado como uma isomeria espacial. Nós temos também uma parte importante que relaciona a parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Aquela onde é colocado para a gente um composto orgânico e a gente tem que fazer a análise da estrutura química do composto e classificá-lo como um composto polar, um composto apolar. Consequentemente, a sua solubilidade em solventes como água, solubilidade em solventes apolares como os hidrocarbonetos, tá? Aqui vale uma dica importante para as vitaminas, onde na estrutura química das vitaminas a presença de vários grupos OH e grupos NH caracteriza essa vitamina como uma vitamina muito polar, que é uma vitamina hidrossolúvel. Então, pessoal, dentro da parte de reações compostos orgânicos, né, nós listamos aqui algumas reações importantes para serem abordadas. Nós temos as reações de substituição nos hidrocarbonetos, nos alcanos, e a substituição nos hidrocarbonetos aromáticos. Nos alcanos, nós não podemos esquecer que a substituição se dá preferencialmente do hidrogênio ligado ao carbono terciário, seguido pela substituição do hidrogênio ligado ao carbono secundário e, finalmente, né, com a menor prioridade, a substituição do hidrogênio ligado ao carbono primário. Pessoal, então finalizando, né, esse momento de dica para o Enem, fica agora uma dica, um conselho para que vocês, na véspera da prova, não queiram estudar, né, demasiadamente. Véspera da prova é um momento onde você já fez os estudos durante o ano, vem lá desde a primeira série do ensino médio. Então a véspera da prova é um momento da gente descansar, ficar em casa, não ir para a balada até de madrugada e chegar cansado, despreparado. E desejo então boa sorte para cada um de vocês. E amanhã tem mais Foca no Enem. E no próximo bloco, pelo segundo ano consecutivo, a Unifev é vencedora do projeto Melhores Práticas do Pós-ADM FGV. E ainda tem a previsão do tempo e futebol nos comentários de Josiano Garofolo. A gente volta já. E pelo segundo ano consecutivo, a Unifev é vencedora do projeto Melhores Práticas do Pós-ADM FGV. A conquista foi anunciada na semana passada, no Rio de Janeiro. A premiação tem o objetivo de incentivar as instituições de ensino superior conveniadas à Fundação Getúlio Vargas a desenvolverem a criatividade na solução de problemas e questões que desafiam o desenvolvimento de suas atividades.
A equipe da pós-graduação da Unifev é liderada pelo coordenador do setor, o professor mestre Fernando Maier, e pela analista administrativa Andressa Castillo, que inscreveram um projeto que propõe uma estratégia de integração do pós-ADM com os atuais e os possíveis alunos, utilizando o marketing de conteúdo e as mídias sociais. Parabéns a toda a equipe. Vamos ver agora como fica o tempo neste começo de semana em Votuporanga e região. A segunda-feira é de sol e muitas nuvens em toda a região sudeste e a possibilidade de chuva é mínima. Na capital, faz sol com algumas nuvens durante o dia. As temperaturas por lá ficam entre 28 e 17 graus. Em Rio Preto, sol com algumas nuvens e à noite tem previsão de chuva. Lá tem mínima de 20 graus e máxima de 34. Já em Votuporanga, a segunda-feira é ensolarada e tem possibilidade de chuva rápida para o começo da noite, com a mínima de 19 graus e a máxima de 36 graus. Até mais. Chegou a hora do nosso momento esportivo com o Josiano, que já está aqui. Boa tarde, Josiano. Começar falando sobre a Votuporanguense, o CAV, que a diretoria já está pensando na Série 2, né, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que curte a TV Unifev, acompanha o TVU Jornal Primeira Edição. Vamos falar de Votuporanguense, que passada a eliminação na Copa Paulista, vencemos o 15 de Piracicaba, mas não conseguimos a classificação, né? Então, deixado para o passado essa competição, o foco agora é no Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem. Campeonato que a Votuporanguense deve usar uma base aí, vários jogadores que atuaram na Copa Paulista, principalmente no setor defensivo, zagueiros Marcelo Godri, Marcão, Felipe Gregory, goleiro Gatti, também lateral esquerdo Cleidson, no meio de campo mais para frente tem contrato com o CAV, o meia Paulo Josué, o atacante, artilheiro do time na Copa Paulista é o Vinho. Enfim, a Votuporanguense já começa a se formar aí para o próximo ano. E tem o primeiro nome, primeiro reforço para o time na Série A2, é o meia, o segundo volante, Diogo Marzagão, jogador de 29 anos, que atuou na Série A2 desse ano, foi capitão do Barretos. O Barretos fez uma boa campanha e, inclusive, no último dia 16, ele esteve na Arena Plínio Marim, acompanhando o jogo contra o Comercial de Ribeirão. E tem informação também que outros nomes aí devem ser anunciados em breve. Essa é a Votuporanguense, que foca na Série A2 e hoje pela manhã, inclusive, teve o conselho arbitral aí com as regras da competição. Enfim, foco agora é 2017, Luciano. E agora Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras perdeu, né? Mas continua ainda com uma certa vantagem. Né? Jogo de risco, né, Luciano? Contra o Santos na Vila Belmiro, há algum tempo que o Palmeiras não perde lá, e o Santos também é muito difícil ser derrotado em casa. O jogo ficou 1-0, mas o Palmeiras tem que agradecer que o outro jogo entre as equipes que estão atrás ali, o Atlético Mineiro e o Flamengo, ficou empatado, ficou 2-2. Para o Palmeiras foi bom, a diferença que era de 6 pontos, ficou apenas para 5, né? Mas ainda é uma boa vantagem. E agora está todo mundo de olho já na próxima rodada do final de semana. Passar os resultados rapidamente dos paulistas. O jogo do Clássico o Santos venceu por 1-0. O Corinthians empatou em 1-1 em casa com a Chapecoense. Não foi um bom resultado para o Corinthians, que deixa o grupo dos 6 times aí que se classificam para a Libertadores do ano que vem. O São Paulo joga hoje, 8 horas da noite, fora de casa, contra o América Mineiro. Palmeiras é o líder com 67 pontos, depois vem o Flamengo com 62. O Santos, com a vitória no Clássico, foi a terceira posição, já tem 61 pontos. Atlético Mineiro, quarto colocado, com 60. Depois vem o Botafogo e o Atlético Paranaense, encerrando os 6 melhores. O Corinthians é o sétimo, está ali na 7ª colocação com 50 pontos ganhos. Ponte Preta, 10ª posição. São Paulo, 12ª colocação. Na zona de rebaixamento, Vitória, Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro. Josiano, agora falando de futsal, né? A Secretaria de Esportes de Votuporanga está com um projeto aí para as meninas, né? Exatamente, a escolinha gratuita de futsal começa a recrutar crianças e adolescentes que queiram jogar
a partir dos 5 anos de idade até a categoria livre. Bola em quadra, goleiro posicionado, cada jogador preparado. Mas espera aí, esse time tem um diferencial, são as meninas marcando presença. Nós faz as coisas tudo junto, é muito legal. Não tem diferença? Não. Éder, a presença feminina está cada vez mais forte. Aqui em Votuporanga elas têm buscado espaço. Tanto é que uma escola de futsal feminino está sendo criada. E não pense você que elas vão ficar apenas nos treinos. A gente está sendo muito procurado por parte das meninas tudo. Então a gente já disputa nos jogos regionais a equipe livre de futsal. Agora a gente vai começar a montar uma base já, né? Uma estrutura para poder no dia de amanhã a gente não sempre ter um time para disputar os jogos regionais por Votuporanga. Vitória é pivô, posição preferida da jogadora que não se espelha em grandes nomes do esporte, mas sim em alguém que para ela é exemplo. A paixão vem de casa. O meu pai, ele joga. Como que é jogar com os meninos aqui? É legal. Eles te respeitam ou é tudo de igual para igual mesmo? Eles respeitam. Natália, meio tímida na primeira aula junto com os meninos, é novata no futebol, mas com experiência em outros esportes. Aliás, ela está aqui hoje em busca de aprimoramento. É que eu jogo basquete, aí eu vim aperfeiçoar para trabalhar mais habilidade. E o esporte vai se modificando a cada geração. É hoje muito mais que uma ferramenta de inclusão. Aqui, o toque na bola é sinal de igualdade. Aquela ideia que enquadra todo mundo é igual. Eu acho que cada um escolhe o esporte que quer, né? Não importa, antigamente tinha o preconceito de homem jogar vôlei, né? Hoje já está tudo por igual. Tá aí bem legal, parabéns aí pro professor Pigmeu. E as inscrições devem ser feitas no ginásio Hernani de Matos Nabuco, lá na Rua Canadá, esquina cruzamento com a Rua Rio Grande, na Vila América, Luciana. E aproveitar também, convidar todo mundo para hoje à noite assistir o programa Meio de Campo, logo após o TV O Jornal, segunda edição. Vamos falar de Votuporanguense, Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, dando destaque ao futebol amador. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você uma ótima tarde, uma excelente semana. Até amanhã.